Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Miraias Corretora. Hoje é dia 11 de junho, a gente começa aqui mais um programa Visão de Mercado. O dia não acabou, sexta-feira, o mercado tá andando, os números que a gente vai falar aqui de repente vão mudar no fechamento. De qualquer forma, a gente vai falar sobre a semana, o que aconteceu de importante. A gente tem dito aí nos últimos programas sobre a cautela que os investidores estão sobre o Fed nos Estados Unidos, né, sobre estratégia, sobre a política monetária. Essa semana foi uma semana muito tumultuada por conta da divulgação da inflação ao consumidor. E se esperava que viesse mais forte, né? E teve uma alta de 0,6% em maio, acima do consenso de 0,4%. O anterior tinha sido 0,8%, apesar de vir menor, né? Na base anual, o indicador acumula alta de 5%. Lembrando que o Fed disse que vai manter uma política monetária sem mudanças até setembro de 2024, com uma inflação de 2%, né? E a inflação já acumula 5%. Eles têm dito que isso é pontual e que a inflação vai se ajustar até o final do ano, o que tem sentido. Quando a gente pega a inflação lá nos Estados Unidos desde 1980, ele tem girado nessa faixa de 2%. Só que a inflação está rolando no mundo todo, né? Aqui no Brasil também, em todos os países. Saiu lá também os dados de auxílio-desemprego semanal, aumentaram 376 mil pedidos, veio acima da expectativa, e o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, sempre tem dito que a preocupação maior é o emprego lá nos Estados Unidos. Então eles não devem fazer grandes mudanças na política monetária até que o emprego se ajuste. Também saiu na zona do euro a reunião do Banco Central, né? Não houve alterações, né, na política monetária. Foi mantido o volume semanal de 19 bilhões de euros de compra de ativos financeiros, por conta aí da pandemia. E a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, entende que uma redução dos estímulos monetários nesse momento pode elevar as taxas de juros mais longas, então não vai ter mudanças por lá, né, vão ser mantidas. Ainda lá na Europa, saíram alguns dados na Alemanha. Os pedidos da indústria recuaram 0,2% em abril, e saiu também a produção industrial de abril recuando 1%, também vindo abaixo do que o mercado esperava. Quer dizer, lá fora a bolsa ficou muito volátil por conta disso, mas tão logo saiu o CPI, os mercados passaram a entender que não deve ter mudanças e voltaram a se recuperar. Hoje as bolsas estão operando mistas lá fora, né? E o nosso Ibovespa, que operou diferente lá de fora, tem segurado nos 130 mil pontos, hoje perdeu a força e está no negativo. Bom, aqui na semana passada, o que foi destaque foi as vendas do varejo, subiu 1,8% em abril, contra o mês anterior. No anual cresceu 24%, muito bom, né? São alguns dados que foram bons. Quando a gente fala em inflação, o IPCA de maio subiu 0,83%, acima da expectativa do mercado, que era de 0,71%. O que a gente tem dito é que a inflação está subindo no mundo todo. Para a gente ter uma ideia, em 12 meses o IPCA acumula uma alta de 8,06%. Isso logicamente deve fazer com que o Banco Central faça mudanças aí na política monetária. Já está contratada na próxima reunião da semana que vem o aumento da Selic em 0,75%. A reunião do Fed e do Copom acontece dia 16, as duas no mesmo dia, né? Então o mercado vai seguir bem atento a essas decisões. Aqui aumenta, e lá nos Estados Unidos o Fed não deve mudar a taxa, mas pode dar alguma sinalização sobre recompra de títulos, então vai ser mais uma semana nervosa.
As reformas administrativa e tributária, elas seguem no cronograma do Congresso, e semana que vem volta as discussões sobre a capitalização da Eletrobras, que tem que ser definida na próxima semana, porque está esgotando o prazo, né, que é até dia 22, para definir o modelo. Fala-se em capitalização, na criação, na divisão da Eletrobras em duas empresas, separando Itaipu e a parte nuclear. A outra parte faria lançamento de ações, diluindo o governo de 60% para 50%. E tem o outro lado que fala que você deveria privatizar essa empresa nova que vai ser criada. Então, assim, faltam algumas informações ainda, mas está caminhando. Isso é muito importante. Saiu também o IGPDI de maio, subiu 3,4%, contra o mês anterior. 36,5% no acumulado do ano, é muita coisa. A inflação realmente está comendo solta. Muito disso na parte dos IGPs é commodities que está batendo, né? Então esses foram os destaques do mercado externo e do mercado interno. A agenda econômica da semana que vem, na segunda-feira saiu o IBCBR de abril, que é visto como o PIB mensal. Lembra que o PIB do primeiro trimestre surpreendeu, veio 1,2%. Vamos aguardar agora esse BCBR de abril, que ele abre a sinalização para o PIB do segundo trimestre. Sai também produção industrial de abril nos Estados Unidos. Na terça-feira saem vendas no varejo dos Estados Unidos. E sai também vendas no varejo na China e produção industrial de maio. Na quarta-feira tem a decisão do FONC sobre taxa de juros, e aqui no Brasil a decisão do Copom sobre a taxa de juros, que é o dia 16. Na quinta-feira sai inflação CPI na zona do euro de maio e pedido semanal de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Sexta-feira aqui sai prévia do IGPM de maio e inflação ao produtor na Alemanha de maio de 2021. A gente, toda semana a gente tem feito alguma análise setorial. Semana passada a gente atualizou os dados da Covid, né? E essa semana a gente vai falar do setor bancário. A gente colocou aqui um quadro com os resultados do que a gente chama de bancões, né? O Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, com os resultados do primeiro trimestre 21, quarto trimestre 20 e primeiro trimestre 20. Então, quando a gente olha, eu vou falar de margem financeira, lucro líquido e carteira de crédito, sempre comparando o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre 20. E depois eu vou falar sobre o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido de cada banco, né? Então, assim, antigamente, antes da pandemia, o retorno dos bancos era de 20%, 21%. Era uma coisa muito forte. Um banco desse a cada 4 anos dobrava de tamanho praticamente, né? E com a pandemia as coisas mudaram bastante. No caso do Itaú, a margem financeira, ela pulou de 19 bilhões do primeiro trimestre de 21 contra 18 bilhões do primeiro trimestre 20, um crescimento de 5%. Então é até bom, né? Se a gente considerar que no primeiro trimestre 20, o mês de março começou a ser contaminado pela pandemia, né? A partir de março, os bancos começaram a fazer provisões bilionárias, né? Por conta da pandemia. O lucro líquido do Itaú pulou de 3,9 bilhões no primeiro trimestre 20 para 6,4 bilhões no primeiro trimestre 21. Foi um crescimento de 64%, foi muito eficiente no caso do Itaú. É claro que as provisões foram muito grandes, sustenta aí empresas que quebraram, pessoas que perderam o emprego. Isso suporta, e logicamente os bancos passaram a liberar crédito com muito mais cuidado, né? Justamente aumentaram a liberação de crédito para consignado, para financiamento de imóvel, carro, crédito que você tem garantia, né? E para grandes clientes que são tradicionais. Carteira de crédito pulou de 783 bilhões para 906 bilhões, então cresceu 15% a carteira. O ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, pulou de 12,8% no primeiro trimestre de 20 para 18,5%. Ou seja, o Banco Itaú passou pela pandemia
muito bem, muito forte, um aumento de carteira de crédito e aumento de retorno sobre patrimônio. O Bradesco pulou de uma margem financeira de 14,5 bilhões para 15,6 bilhões, um crescimento de 7%. O lucro líquido pulou de 3,7 bilhões para 6,5 bilhões, um crescimento de 74%. O ROI pulou de 11,7% para 18,7%. Foi o melhor resultado entre os bancos, apesar do lucro líquido. O lucro líquido do Bradesco foi até um pouco maior do que o Itaú. Foi o melhor resultado entre os bancos, os bancões, como a gente chama. Santander, a margem financeira pulou de 12,7 bilhões para 13,4, cresceu 6,1. O lucro líquido pulou de 3,9 bilhões para 4 bilhões, crescimento de 4%. A carteira de crédito pulou de 378 bilhões para 424 bilhões, 12% de crescimento. E o ROI caiu de 23% no primeiro trimestre 20 para 20% no primeiro trimestre 21. O Banco do Brasil, por ser estatal, sempre fica aquém, né? Mas ele mostrou um resultado muito bom. A margem financeira pulou de 14 bilhões para 14,5 bilhões de reais, 4%. Foi a maior margem financeira Só não bateu o Itaú, né, que foi a maior margem financeira. Foi um resultado que surpreendeu. O lucro líquido pulou de 3,4 bilhões para 4,9 bilhões. De 3,4 bilhões para 4,9 bilhões, 44%. E a margem, e o ROI, né? Ele teve um crescimento teve uma queda, de 15,1 para 12,5. Percebe que historicamente o retorno sobre patrimônio líquido do Banco do Brasil sempre é menor do que os outros bancos privados. Isso logicamente é por conta da estrutura do banco, né? Das amarras por ser um banco estatal e não ser dinâmico como os outros. Se a gente considerar os números dos bancos, ranqueando os grandes bancos, o Bradesco foi o melhor, seguido pelo Itaú, Santander e por último o Banco do Brasil. Eu falo os bancões, mas você tem os outros bancos que estão aí sendo negociados, como o Banco Inter, que tem tido um desempenho muito forte. Ele é uma fintech, uma mistura de banco com fintech. Você tem o BTG que está surgindo, tem BMG, você tem vários outros bancos, mas aqui eu fiz questão de falar sobre os bancões, que são os bancos tradicionais, que pagam dividendos mensais e que são os mais tradicionais nas carteiras de investimento dos investidores. É isso, um bom final de semana a todos. Sexta-feira que vem voltamos a conversar. Um grande abraço a todos e bom final de semana. Você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!